Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, nós continuamos celebrando o nosso tempo comum, 15º domingo, e lendo o Evangelho de São Marcos. Nós vamos ler no capítulo 6, dos versículos 7 a 13, são versículos que tratam da missão apostólica dos 12. É Jesus que os envia a evangelizar. E ele transmite aos 12 algumas orientações que servem para nós também no nosso trabalho missionário, né? Então, vou partilhar com vocês essas orientações de Jesus, esses conselhos. Primeiro, a iniciativa da missão é de Deus. Ele que é o dono da messe. É Deus que envia, que chama e envia. É Jesus que chama e envia. Desde o Antigo Testamento, Deus chama os profetas, depois envia o seu próprio Filho. Jesus envia os 12 e envia também a igreja a evangelizar. Então, olha só que importante, a evangelização não é um desejo apenas humano, é desejo de Deus. Ele quer que a sua palavra seja anunciada. Nós costumamos dizer assim, que o Pai é a fonte da missão e atua no mundo através de suas duas mãos, né? Do Filho e do Espírito Santo. O Espírito é a alma da missão. Jesus depois associa aos seus ministérios apóstolos e dá autoridade a eles nessa missão. E também mostrou com que espírito e segundo quais princípios eles deveriam trabalhar. Aí tem a unção com óleo, indica então esse poder que Jesus confere aos 12. Depois também tem o conteúdo da missão, que é a verdade de Deus, a sua justiça, o seu amor, é o seu reino, né? Jesus e o reino são o centro da missão apostólica da igreja. Com Jesus, com os apóstolos e também com a igreja, a missão se concretiza através de sinais. Pregação, depois a paciência, a conversão, a libertação dos demônios, a restauração da vida, as curas. Um elemento fundamental na missão, a comunhão, é a base da ação missionária. Jesus envia 2 a 2. A missão não é de uma pessoa, a missão é da igreja, né? Nós somos apenas responsáveis por ela. Jesus fala também do desapego como parte integrante do trabalho missionário. Ele fala do cajado, das sandálias e de uma túnica. Os missionários devem ter o suficiente para anunciar o Evangelho. E confiar, é claro, na providência divina. Irmãos, a bagagem maior está no nosso coração, né? Também os missionários devem aceitar com alegria e gratidão a hospitalidade que é oferecida. Agora, uma coisa também muito importante, quem anuncia o Evangelho de verdade deve estar preparado para as resistências, para as perseguições. Os missionários podem não ser acolhidos, né? Jesus fala assim, sacudir a poeira dos pés. Era um gesto que os judeus tinham quando eles saíam de um solo pagão e voltavam para a Terra Santa, que indica essa pureza, né? A igreja, ela continua a missão de Jesus e dos apóstolos. Evangelizar é a identidade da igreja, a sua vocação. Vamos rezar por esta missão, né? Nós lemos também, irmãos, na liturgia, uma passagem do profeta Amós e fala um pouquinho da vocação e da missão desse camponês, eu falo desse caboclo, né, que saiu lá da sua terrinha e foi anunciar lá no santuário do rei em Betel. E lá ele encontra um sacerdote, Amazias, que o proíbe de realizar a sua missão. E ele fala que não é profeta, né? Ele não é profeta, ele apenas é um cultivador de sicômoros, né? É Deus que pede essa sua missão. Por isso que ele é livre para anunciar a palavra. Nós vamos rezar também da carta de São Paulo aos Efésios, um hino belíssimo, um hino de louvor, onde Paulo ressalta essa soberania de Deus, né? Ele é a origem de tudo. Tudo procede de Deus, né? E o Pai tem um plano para nós, né? Nós somos predestinados a receber essa bênção de Deus em Jesus, né? Às vezes as pessoas falam, foi o destino.
a predestinação, o nosso destino, irmãos, é a nossa salvação, é a nossa redenção que Jesus veio nos conceder, é acolher esse amor de Deus. O nosso destino, a nossa integração em Jesus Cristo. Essa é a nossa herança, né? Nós somos constituídos herdeiros desta predestinação divina, né? O Espírito Santo é o selo, se impresso na nossa alma da bondade divina, o penhor da nossa herança, né? É a garantia dessa liberdade que só Jesus pode nos conceder, a salvação que Jesus nos concede. Esse é o nosso caminho, nós não estamos nesse mundo a esmo e perdidos, né? Nós estamos sendo orientados pelo Espírito para receber a graça divina, que é a redenção em Jesus Cristo. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.